Você é aluna de qual ateliê em São Paulo e qual que é o estilo de trabalho que vocês desenvolvem lá? Então, eu sou aluna do Ciano Studio, que fica aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Ciano Studio com Y, eles têm Instagram com todas as informações. Lá a gente tem uma vivência de ateliê, que é diferente daquelas aulas com lousa, enfim. Eu acho até bom porque eu não funciono muito bem com esse tipo de estruturação de aula. E lá os estudos são baseados na pintura clássica. Já há um bom tempo atrás eu estava futucando o meu Twitter e vi uma garota japonesa que desenhava e tatuava e ela estava pintando um quadro e eu achei este quadro fantástico, que logo depois vi que era você e passei a te seguir e vice-versa. Eu acho aquele trabalho muito bonito, eu gostaria que você falasse sobre ele. Ai meu Deus, então, em relação a esse quadro, e como os jovens dizem, desculpa os barulhos externos, minha gata tá chorando lá fora, daqui a pouco eu vou deixar ela entrar. Em relação a esse quadro, como os jovens dizem, hitou no Twitter, né? Eu não esperava esse tipo de repercussão, postei 2 fotos minhas com um quadro inacabado e muita gente acabou me conhecendo meu trabalho através desse tweet, né? Mas enfim, eu não gosto muito de dar as explicações dos meus quadros porque eu acho que isso acaba limitando a imaginação do observador. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito disso, mas enfim. Eu gosto que as pessoas criem um vínculo muito pessoal com os quadros que, explicando, acaba limitando esse processo. Mas eu posso dizer um pouco sobre? Esse quadro chama Ego, e naquela época eu comecei o quadro e no meio do processo acabou acontecendo um episódio de... O ego do artista é muito frágil, né? E eu tava com o ego artístico muito ferido nessa época, porque aconteceu um episódio com os meus professores, não é culpa deles, a culpa era minha, em que eu tava subestimando minha capacidade de produção e acabou tomando esse sentido no meio do processo, ele mudou tudo no meio do processo. É um quadro muito importante pra mim, ele vai pra Brasília, tô muito feliz com isso. Mas quem me acompanha no Instagram sabe que eu demoro muito pra produzir, no Twitter também. Mas toda vez que eu produzo alguma coisa, às vezes eu tenho a ideia na cabeça e no meio do processo muda tudo. Porque enquanto eu tô produzindo, se ele não tem um sentido pra mim, uma ligação pessoal, uma mensagem, tipo, eu com o meu quadro, que não tem nada a ver com o que as outras pessoas vão achar, eu não consigo finalizar ele. Então, é um quadro muito importante pra mim e eu fiquei muito feliz com o resultado. E eu fico muito feliz que você também tenha gostado. Acho muito interessante a identidade visual. E algum tempo atrás eu vi que você comentou que teve um tatuador que ele usou de uma obra sua para fazer uma cliente. Ele usou de uma imagem sua, ele plagiou, né? Para quem trabalha com criação, né? Quando você cria uma identidade, você cria um personagem, como que hoje em dia você lida com isso? Sabendo que quando a sua arte ela é exposta, ela fica à mercê de plágio, vamos assim dizer. Pergunta difícil, né? É um tanto polêmico, bastante comum no meio da tatuagem. E eu acho que é muito incompreendido também, porque muitas vezes as pessoas não veem a gravidade desse tipo de situação. Existem 2 tipos de discurso e pensamento em relação a isso, pelo menos quando eu me deparei ou presenciei esse tipo de atitude, da pessoa que plagia, cometeu plágio, e da pessoa que é o autor da obra, né? Muitas vezes a pessoa que cometeu plágio alega a falta de humildade das pessoas e não reconhecer a situação em que ele se encontrava, de ter que colocar um prato de comida na mesa por uma questão de necessidade. Ele precisava se submeter àquele tipo de atitude por uma questão de sobrevivência. Eu acho que a gente não pode ignorar, né, isso, mesmo continuando sendo errado, não justifica, né, continua sendo errado, mas para combater isso eu sempre defendo a bandeira do conhecimento e informação. Conhecimento e informação, mais uma vez,
é uma coisa elitizada. E na profissão de tatuagem não é uma coisa formalizada, como se torna um tatuador. Então muitas vezes as pessoas têm dificuldades em chegar a ter acesso à informação. E tatuador não deixa de ser um artista, tá ali trabalhando com arte, né? É outro assunto bastante polêmico, né? Enfim, mas eu vou partir dessa premissa. E o tatuador tá sempre ali numa situação em que recebe uma imagem de referência e tem que criar algo em cima disso, algo novo, e sempre se encontrar nessa dificuldade, enfim, como eu vou fazer isso? Assim como em qualquer profissão, existem profissionais bons e ruins, ao meu ver. E isso tudo está atrelado a estudo, conhecimento, enfim. Justamente por isso eu sempre tendo a tentar levar os conhecimentos que eu tenho para as pessoas. Lógico, eu não sou a dona da verdade, não sou uma pessoa super culta, mas eu tento passar o que eu sei, porque eu sei que é difícil. E existe uma romantização da profissão artista, ao meu ver, de achar que tudo é um dom ou um talento, ignorando o fato da pessoa ter estudado anos para chegar ao resultado que ela tem hoje. Geralmente isso acontece, né? Justamente por isso eu falo que tudo pode ser desenvolvido. O processo criativo, a capacidade de criação, é tudo uma coisa que pode ser treinada e desenvolvida. Existem livros que falam sobre isso, tá tudo atrelado à história da arte. A gente tem várias referências, existem vários movimentos artísticos. A arte contemporânea tem muita coisa, né? E a internet ainda que traz mais um acesso pra gente. Enfim, eu acho que tudo isso pode ser combatido com informação mesmo. É um assunto bastante polêmico, é difícil falar sobre isso em poucos minutos, que é uma coisa que eu falei que eu ia tentar ser breve, mas esse assunto tem muita coisa a falar sobre isso, mas eu acho que o que eu posso dizer nesse momento é isso. Não sei se vocês entenderam, mas é a minha opinião. O segredo da arte. Eu venho falando muito sobre identidade visual. Eu acho que para um artista não é apenas pegar uma obra e reproduzir, mas é importante que cada obra tenha uma identidade. Às vezes você não precisa nem de assinar, você não precisa de uma assinatura para você mostrar que uma obra é sua. Aí eu te faço aquela pergunta sobre o segredo da arte. Qual é a sua referência para você produzir as suas obras? Hoje em dia, quando eu vou produzir as minhas madeiras, eu vejo o formato que elas têm, já penso no sentido, a ligação que o quadro tem comigo, o que ela transmite para mim, né? Resumindo todos os vídeos, todas as respostas que eu fiz, e já vejo a disposição dos elementos que vão compor aquele quadro. Mas antes de chegar nesse nível de processo, óbvio, ainda hoje faço isso, tenho algumas referências na minha cabeça de artistas, acho que de cabeça, assim, que eu posso dizer que é uma pessoa que me motivou muito a voltar a desenhar depois de um tempo parada, foi a Audrey Kawasaki, que é uma artista contemporânea, acho que muita gente conhece o trabalho dela, é lindo, eu amo de paixão. Mas a tatuagem também me influenciou muito. Eu percebi que minhas obras mudaram muito depois que eu comecei a tatuar. A gente começa a ter uma percepção de contraste de linha, que é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. E Musha também já fazia isso e acabou até influenciando uma estética de tatuagem, acredito eu, que é o neotradicional. Mas enfim, o processo criativo, voltando mais uma vez, que eu não falei muito no outro vídeo, nada mais é do que isso, de pegar e juntar várias referências, engolir tudo aquilo lá e vomitar do seu jeito. Então no Instagram a gente tá ali toda hora vendo várias pessoas trabalhando de formas diferentes, a gente vai salvando e usando aquilo de inspiração posterior em alguma obra, enfim. Hoje em dia é o que eu falei, eu tenho essa coisa na cabeça e aí eu procuro referências, fotos de pessoas reais, geralmente são fotos ou de bichos reais, e aí acabo produzindo dessa forma. Mas eu acho que é isso, quanto mais repertório visual, mental que você tem, melhor vai ser seu processo criativo. Acho que é isso que eu acredito. Viver de arte no Brasil não é algo muito fácil, não. Nunca foi, né?
Reza a lenda que um artista plástico ele só é reconhecido depois que morre. Mas alguns artistas têm conseguido trabalhar bem em cima disso aí. Você vive da sua arte, né? Tanto na tatuagem quanto os desenhos que você faz, né? Das suas pinturas, que você faz, você imprime e vende, né? Uma ideia muito boa. Neste período de pandemia, onde as coisas estão muito loucas, como que você está sobrevivendo, né, neste período? Então, Roberto, em relação a isso, eu posso dizer que eu sou muito privilegiada, que eu tô conseguindo sobreviver em meio à pandemia, com as minhas produções artísticas ainda. Na verdade, assim, tá sendo um super aprendizado, porque a tatuagem, eu tava muito focada na tatuagem, né? Antes disso tudo acontecer. E eu negligenciava um pouco essa parte de produção dos quadros, enfim, é algo que eu gosto muito e eu tinha me esquecido até como eu gostava. E como eu disse lá atrás, é uma coisa que eu vejo até de uma forma meio terapêutica. Então eu sempre tive muita dificuldade em comercializar eles. E quando tudo isso aconteceu, eu me vi numa situação em que eu precisava. Eu tinha que vender aquilo. Tanto que os prints são uma novidade. Eu nunca tinha feito isso. Estou recebendo feedback das pessoas em relação ao envio, né? Indo atrás de informações em relação à qualidade deles, enfim. Mas tá sendo tá sendo uma novidade, na verdade, tudo isso. De conseguir estar sobrevivendo com os quadros também, que é uma coisa que eu nunca tinha feito de uma forma tão enfática. Era muito difícil. E receber o feedback das pessoas, os comentários das pessoas, tá sendo uma coisa muito, muito gratificante. Inclusive, eu tô numa reflexão maluca aqui na quarentena de não voltar a negligenciar esse lado, de continuar com as produções dos quadros, mesmo quando as coisas tenderem a voltar ao normal, sabe? Então, eu acho que é isso. Estou conseguindo sobreviver por enquanto. Gabriela, muito obrigado por sua participação. Eu gosto muito dos seus trabalhos, tanto na tatuagem quanto das suas pinturas. Eu acho elas super criativas, sinistras, assim, né? É um estilo de trabalho que eu gosto muito. E deixo aqui o espaço para você falar o que você quiser. Tem uma galera que tem alunos, né, de belas artes, já pintores profissionais que estão acompanhando este canal. E fique à vontade para você falar o que você quiser, tá bom? Muito obrigado, valeu! Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Peço desculpas pelo barulho, né? Aqui passa muito carro. Tentei isolar de alguma forma, mas acho que não foi muito eficiente. Minhas gatas miando. Desculpa também se eu falei alguma bobagem. Mais uma vez, não sou a dona de todos os conhecimentos, não sou a pessoa mais informada do mundo. Muitas coisas não passam de opiniões, né? Dentro das minhas vivências. Tem muita gente que me pergunta como começar a tatuar, como eu comecei a tatuar. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E é isso, só tenho a agradecer. Muito obrigada pela oportunidade.